Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, boa noite, Carol, ouvintes, também quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vera, não posso deixar de não te perguntar, você gosta do horário de verão? A gente estava debatendo aqui, né? Eu, como acordo muito cedo para levar filho na escola, eu confesso que eu não sou uma entusiasta do horário de verão. E como a gente está aqui no fim do dia, quando ainda está claro, então eu aproveito pouco. Não sou fã do horário de verão. Quebrou corrente. Ó, pensa que se tivermos horário de verão, na hora do Viva Voz, vai estar claro aqui atrás, ó, nossa imagem da cidade, a gente vai conseguir ver a cidade na hora do Viva Voz. Mas eu soube que o Data Débora vai sair daqui a pouco, é isso? Data Maria Cecília. Data Maria Cecília, ela tá fazendo a contagem dos votos, nossos ouvintes aqui estão mandando várias mensagens a respeito. Até o final do ponto final, a gente conta aqui o que a maioria dos nossos ouvintes prefere, horário de verão ou não. Não está decidido ainda, tá, gente? É uma possibilidade, pode ser que volte esse ano. Agora, tem um outro tema aí, meninas, que a população já se colocou, que é contra a anistia. Ampla, geral e restrita. Pesquisa Quest divulgada ontem, 41% da população. O assunto está em discussão. Samantha Klein estava acompanhando as reuniões durante a tarde. Oi, Samantha, avançou alguma coisa? O que temos? Ainda muitas dúvidas e poucas certezas, Débora, Carol e Vera. Muitas reuniões ocorrendo fora da Câmara dos Deputados, inclusive neste momento o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, junto com o líder da oposição, deputado Zucco e Caroline Detoni, que até ontem era líder da minoria, estão na RO, na residência oficial, conversando com Hugo Mota. Ele chamou, portanto, esses líderes da oposição para definir qual vai ser o rito. O que é a expectativa inicialmente? Que vai ter um andamento para a anistia, mas possivelmente não hoje, porque a expectativa era de votação de uma urgência ainda hoje, até para dar uma resposta. A expectativa é que se junte, então, um acordo para um projeto intermediário. Inclusive, o líder do Podemos, Rodrigo Gambelli, está reunindo assinaturas para esse requerimento de urgência, e o projeto ainda, a gente tem que analisar que projeto é esse de anistia, quem ele beneficia. Por outro lado, a gente tem toda a questão relacionada aos governistas que acreditam que hoje não vai ter projeto de anistia sendo votado. Conversei com alguns. O que eles me disseram? Entendem que a aprovação da PEC da blindagem e do voto secreto para autorizar investigações contra parlamentares, que inclusive teve votos do PT, poderá ser suficiente para que integrantes do Centrão não façam uma retaliação para dar, por exemplo, um apoio amplo a uma anistia irrestrita. De outra forma, o Centrão também está articulando um projeto de redução de penas, e até o presidente Lula disse hoje, num almoço com a bancada do PDT, lá no Palácio da Alvorada, que é favorável à redução de penas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Claro que isso, na visão dele, não deveria incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, alguns parlamentares já falam aqui de forma um pouco mais aberta, entendem que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro também tem um potencial para sensibilizar parlamentares a discutirem essa redução de penas, inclusive com um aval do Supremo Tribunal Federal. Portanto, são reuniões que ainda vão ocorrer. Não temos mais certeza se haverá uma reunião de líderes, com todos os líderes das bancadas ainda na noite de hoje. Essa era a expectativa. Acabei de falar com o líder do PT, Lindbergh Farias. Ele disse que não foi convocado, o que indica que ainda não há uma certeza a respeito dessa reunião. Portanto, muitas incertezas e poucas garantias de que haverá a votação dessa urgência ainda hoje. Com vocês.
Obrigada, viu, Samanta, pelas informações de Brasília. Ontem você comentava aqui com a gente, né, Vera, sobre o acordo que havia feito e essa expectativa se o fio do bigode seria considerado ou não. Mas essas coisas mudam muito, né, e muito rapidamente. Diante de tudo que a Samanta trouxe agora, o que está desenhado nesse momento? Olha, Débora, é muito difícil acreditar que, graças à aprovação da PEC da blindagem ontem, a gente ainda vai falar de todos os desdobramentos disso, porque hoje teve novos lances nessa maluca investida da Câmara na cara de pau ali, de que, graças a isso, você contenta uma parcela do Centrão e consegue evitar que se vote uma anistia ampla. Eu acho que é associar alhos e bugalhos e imaginar que o Centrão vai ter ali algum tipo de prurido depois de, mesmo tendo aprovado uma blindagem absurda, agora eu acho que eu fui longe demais e eu não vou votar uma anistia ampla. Eu acho que os movimentos de ontem e de hoje mostram uma Câmara pouco ou nada preocupada com a opinião pública e disposta a resolver internamente os problemas que entende que são da classe política. E com isso, a bancada do PL sendo a mais forte de todas, tendo o peso que ela tem, é bem capaz de influenciar os destinos das votações lá. E o Hugo Motta, sendo muito fraco, como ele também demonstrou ser, eu não acredito que ele tenha ali nem instrumentos e nem moral para chegar e falar, olha, eu já dei o que vocês queriam, agora vocês me deem o que eu preciso para me impor um pouco. Pode ser? Pode. Ele disse que ele vai tentar? Ele disse que ele vai tentar. Disse que todos os passos dele seriam nesse sentido, de botar a urgência para votar para derrubar. Ele disse que, como tem o requerimento de urgência protocolado, não dá para ficar ad infinitum sem que seja votado. Então, por isso, ele estaria pondo para votar para tirar da frente. Essa é a justificativa que ele deu para o Lula ontem de manhã, que ele deu para o Tarcísio no fim de semana. E aí, com isso, se negociaria um texto mais brando. Mas eu acho que seguro morreu de velho em relação à Câmara dos Deputados. Agora, Vera, qual seria o teor dessa anistia mais branda, anistia light? Isso tem chance de prosperar? Pois é outra coisa que parece conversa da carochinha, porque a anistia branda só para o 8 de janeiro, que era aquela proposta que estava sendo costurada semanas atrás pelo Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco, via Senado. Aí agora essa proposta já teria sido transplantada para a Câmara. Transplantada para a Câmara com o fato de que na Câmara a bancada do PL é fortíssima, ou seja, já estão, como a Samanta disse, e já tinham me dito a mesma coisa, dando um jeito de incluir na festa ali da redução de penas o ex-presidente Jair Bolsonaro. E na conversa que o Lula teve sobre isso, ele tinha dito que não considerava nenhuma possibilidade de o governo aceitar um acordo que significasse redução de penas também para o Jair Bolsonaro, que, afinal de contas, acabou de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem essa velha necessidade que eles parecem se esquecer de combinar com os russos, combinar com os togados ali, combinar com os integrantes do STF. A primeira turma passou horas e horas discutindo crimes graves, repisando o que se passou no governo nos anos Bolsonaro. 4 ministros deram votos muito incisivos no sentido de que se tentou um golpe de Estado para aí, de uma hora para outra, chegar, foi um golpe de Estado, mas isso, aquilo outro, vamos aqui passar uma régua e reduzir a pena a 1 ou 2 anos. Não vejo como o Supremo aceitaria algo dessa natureza. Então, aquela ideia de um acordo com o Supremo com tudo, que ficou imortalizada na fala do Romero Jucá lá atrás, no governo Temer, e que se referia na época à Lava Jato, eu acho que neste caso ainda não tem condições de que se repita essa ideia, esse desejo de o que o Michel Temer chama de um grande pacto entre os poderes, etc. O Supremo não está embarcado nessa ideia.
Mas essa fala do presidente Lula hoje, que estaria até de acordo com essa diminuição de pena, seria para os outros envolvidos no 8 de janeiro? Para esses, o Lula acho que até faria ali uma vista grossa, isso é um tema do legislativo, e aí a coisa se daria da seguinte maneira, né, Débora? Votar uma alteração na lei, uma alteração na banda ali de penas que está inserida na lei, que é uma lei relativamente nova, de 2021, que definiu quais são esses crimes. E aí você abaixaria esse intervalo de condenação dentro da lei. E aí aquele princípio de que uma lei sim pode retroagir, desde que seja para beneficiar os condenados, que é um princípio meio universal do direito penal, faria com que, uma vez alterada a legislação, houvesse uma revisão criminal daqueles condenados no 8 de janeiro. Então, teria de ter alguma coisa nessa nova lei, que era o que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco estavam costurando, que circunscrevesse esse benefício, por assim dizer, àqueles bagrinhos. Então, sei lá, fazer uma redação dizendo, excetuados chefes de Estado, autoridades constituídas, alguma coisa assim, que deixasse claro que você está estabelecendo penas menores para aquele cidadão comum que foi envolvido de alguma forma numa insurreição ou numa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, vejam que é quase uma lei feita sob medida para esse caso. Então, é um casuísmo tão grande. Do batom, né? Exato, é um casuísmo tão grande e que depende de tantas variáveis e de combinar com tanta gente que a gente fica duvidando mesmo da possibilidade disso realmente acontecer. Ou, pelo contrário, da Câmara ir lá e falar, já que a gente está no all-in, vamos para cima, vamos de anistia ampla e depois o Supremo que se vire. Eu acho que, dada a composição da Câmara dos Deputados hoje e a total ausência de pulso do Hugo Mota, essa é a possibilidade mais concreta, mais provável. Até porque essa alternativa não atende aos interesses de Jair Bolsonaro, né? Como é que estão as tratativas em torno do ex-presidente? Agora a gente entrou na fase das tentativas de demonstrar que Bolsonaro tem uma condição clínica muito ruim, né? Então, o que eu tenho visto nos últimos dias são mais demonstrações aí da saúde frágil dele e parece haver uma crença de que é isso que vai determinar a possibilidade de redução do tempo dele em regime fechado, ou talvez até a troca já no início do cumprimento da pena por uma domiciliar. Então, veja que é incansável, né, a estratégia para tentar livrar o ex-presidente de acertar contas com a justiça. Então, por todos os lados que se pode ir, tem uma força-tarefa atuando. Então, tem uma força-tarefa nos Estados Unidos, tem uma força-tarefa atuando por anistia no Congresso e tem agora essa grande demonstração de fragilidade de saúde em várias frentes. Questão do câncer de pele, essa questão dos problemas gástricos dele, e nada disso parece ser inventado, né? Seria muito grave a gente imaginar que os médicos estariam num esquema para fingir, para maquiar a saúde do ex-presidente. Eu acho que, de fato, ele tem essas condições, mas isso agora vai ser explorado com mais frequência, com mais ênfase, dentro de uma estratégia mais ampla de tentar, por todos os meios que houver, impedir que ele cumpra a pena em regime fechado. E por falar em articulação nos Estados Unidos, Vera, hoje teve mais uma declaração do subsecretário do Departamento de Estado, Christopher Landau, que fez uma publicação no X, dizendo que os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha, aqui abre aspas, o descontrolado ministro do STF, Moraes, fecha aspas, antes que ele destrua completamente a relação que os dois países desfrutam há mais de 2 séculos. Fez esse comentário numa postagem, na verdade, que tratava de um pedido de prisão emitido por Alexandre de Moraes contra Flávia Magalhães, que é uma brasileira que vive na Flórida, também tem cidadania americana.
Nem Moraes nem o STF se pronunciaram sobre essa postagem. Essas informações são do portal G1, mas é mais uma tentativa, né, de interferência dos Estados Unidos nessa questão aqui no Brasil. Vocês vejam que os Estados Unidos, sim, o governo Trump, tem tomado medidas absolutamente desprovidas de amparo judicial, inclusive deportando pessoas em massa, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de processo. Isso já levou a várias decisões das cortes inferiores sustando medidas do presidente da República. E então, se existe alguém descontrolado, não parece ser o ministro Alexandre de Moraes. Também não acredito que, por mais poderoso que o ministro seja, ele sozinho tenha ali o potencial de acabar em definitivo com as relações entre o Brasil e os Estados Unidos construídas ao longo de 2 séculos. Me parece uma narrativa totalmente forçada e que não para de pé. Então, a gente está diante de uma escalada retórica do governo Trump, mas que muita gente duvida que vá ainda muito longe, pelo simples fato de que seria exótico, até para os padrões de Donald Trump, e até um rompimento com o Brasil por causa de uma única pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, né? E teve até uma espécie de resposta do ministro Barroso hoje na abertura da sessão, o presidente do STF, que disse que não existe caça às bruxas ou perseguição política, se referindo aqui ao julgamento. Disse que o julgamento se baseou em provas, elogiou a condução do processo, avaliou que foi conduzido com serenidade e com transparência. É isso. A caça às bruxas, desculpa, Carol, essa expressão específica foi usada no primeiro documento lá atrás do Marco Rubio para se referir à condenação do Bolsonaro, né? Verdade, bem lembrado. Vamos falar de PEC da blindagem, gente? Aquele texto aprovado na calada da madrugada, que já era ruim, hoje ficou pior, né, Igor Cardim? Conta pra gente. Carol, pois é, após uma manobra dos partidos do Centrão, a Câmara conseguiu garantir o voto secreto nas sessões para autorizar a abertura de investigação contra os parlamentares. Na madrugada de terça-feira, os deputados não conseguiram quórum para incluir o voto secreto na PEC da blindagem. E aí, por isso, nesta quarta, o relator, deputado Cláudio Cajado, apresentou uma emenda aglutinativa. E com 314 votos favoráveis, a proposta foi aprovada e o voto secreto retomado. Durante a sessão, partidos de esquerda criticaram a manobra e afirmaram que o Centrão tentava vencer no tapetão. O líder do PT, Lindbergh Farias, disse que vai recorrer ao STF. E aí o presidente Hugo Mota rebateu. Quero recorrer à CCJ, senhor presidente. E já anuncio que nós vamos também, num caso como esse, judicializar, porque está sendo ferido o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, que diz o seguinte: a matéria constante e proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. A PEC da blindagem determina que o parlamentar só pode ser investigado ou preso com autorização da respectiva casa. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, pode ser beneficiado se o texto passar. Apesar da aprovação na Câmara com apoio da maioria do PT ao PL, a repercussão não foi boa no Senado. Alguns parlamentares já afirmaram que são contrários ao texto, como o senador Otto Alencar, que preside a Comissão de Constituição e Justiça. Pelo regimento do Senado, a PEC tem que passar pela comissão antes de ir a plenário, mas algumas manobras podem ser feitas para que o texto vá direto para análise dos senadores no plenário. Lembrando que em 2026 haverá eleição para preencher 2/3 das vagas lá no Senado, e aí por isso a grande maioria da casa não pretende aprovar temas polêmicos em ano pré-eleitoral. Carol e Débora. Obrigada, Igor. Esse texto é inacreditável, né, Vera? Assim, Congresso rasgando a fantasia em grande estilo, indefensável. Como explicar essa PEC da blindagem? Não dá para explicar. É realmente uma
quase um desespero de causa de quem sabe que há investigações em curso que atingem muito fortemente a classe política, atingem muito fortemente deputados e senadores ligadas, sobretudo, a emendas parlamentares. A execução totalmente descontrolada do mecanismo das emendas parlamentares. E vocês vejam, né, que é um círculo vicioso. Então, você passa de todos os limites na ampliação do escopo, do valor e do caráter impositivo das emendas. Aí o Supremo Tribunal Federal corretamente impõe um controle constitucional sobre isso. A Polícia Federal investiga os desvios que se tornaram frequentes depois do Liberou Geral. E isso, invariavelmente, gera processos que incluem parlamentares que destinaram as emendas. Aí você se blinda de algo que você também já tinha avançado o sinal para conseguir que se tornasse maior, que eram as próprias emendas. Então, quase toda a atividade parlamentar hoje está destinada à perpetuação dos políticos com o seu naco de poder. É vergonhoso que o legislativo atue única e exclusivamente na perpetuação de políticos no poder. E zero em relação à sociedade. Está acontecendo um negócio em relação a essa PEC da blindagem, que é gravíssimo, além de tudo, que é o seguinte: uma das justificativas e uma das armas de convencimento para ampliar a aprovação do projeto era que, se não votasse a PEC da blindagem, o Centrão deixaria caducar 2 medidas provisórias que atingem milhões de pessoas, que são a MP do gás e a MP da luz mais barata. Então, vocês vejam a gravidade disso. Você fazer ameaças com projetos que incidem diretamente sobre o bolso da população para garantir a perpetuação de privilégios. Então, é muito grave. O governo parece se amparar numa ideia de que o Senado vai segurar esse rojão. Tenho também minhas sérias dúvidas a respeito de se isso vai acontecer. Não vejo no Davi Alcolumbre uma característica tão diferente assim que o torne um bastião da decência nesse momento. Ele tem ligações com vários dos políticos que mais estão pressionando por essa blindagem. Então, vamos ver. O governo em si não tem capacidade de frear. Dizem, o Lula está muito irritado, mas o Palácio estava sabendo o tempo inteiro que essas negociações estavam correndo soltas e não conseguiu impedir. Pelo contrário, 12 deputados do PT rasgaram a fantasia e votaram junto no negócio. Não adianta o Lindbergh subir o tom, voo do Supremo, isso é um escândalo, se 12 deputados da bancada dele foram lá e sim, apertaram o sim, puseram o nome no negócio, entendeu? Então também querem blindagem para si. É disso que se trata. É uma articulação bem mais ampla do que só a direita e o centrão. Vários ouvintes perguntando quais foram os deputados que votaram a favor. É muita gente, não dá para a gente trazer, mas o G1 listou ali todos os deputados, como é que cada um dos deputados votou. Fato é que dos 513, 482 votaram, 65%. Isso mesmo, 65% foram a favor da PEC da blindagem. No PL, todos os deputados votaram a favor. 85 deputados votaram a favor, 3 estavam ausentes. E que votaram contra foram as bancadas que fecharam questão do PSOL, do PCdoB, do PV e da Rede. E do Novo, né, provavelmente? O Novo, isso, Novo sim. Novo, 4 votaram contra e tinham 2 ausentes. Intervalo, você fica com notícias da sua cidade. Viva a Voz de volta, e o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 15% ao ano. Apesar da estabilidade, esse é o maior patamar em quase 20 anos. A decisão do Copom de hoje era expectativa
dos economistas do mercado financeiro, tendo por base indicações do próprio Banco Central de que a taxa será mantida inalterada por um período bastante prolongado de tempo. Daqui a pouquinho o Bruno Caraza vai estar com a gente aqui no Viva Voz para repercutir a taxa Selic. Igor Cardim tem informações sobre a pesquisa Quest. Oi, Igor. Pois é, a pesquisa Genial Quest de avaliação do governo Lula em setembro mostra uma estabilidade em relação ao mês anterior, mesmo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dados positivos de emprego. A curva de recuperação da popularidade do petista acabou interrompida neste mês. A gestão do presidente Lula é desaprovada por 51% e aprovada por 46%, os mesmos índices do mês passado. A percepção da queda na inflação dos alimentos, decisiva para o resultado positivo da sondagem anterior, não se repetiu. A avaliação geral do governo também mostrou estabilidade. É negativa para 38%, 39% em agosto e positiva para 31%, o mesmo resultado do mês anterior. A estabilidade repete-se em todas as regiões e recortes do levantamento, com Lula indo melhor no Nordeste, entre as mulheres e nas famílias de menor renda. Débora. Igor, o que a pesquisa mostra para a gente sobre a percepção dos brasileiros em relação ao tarifaço e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é reprovado pela maioria, mas não teve influência nos resultados da pesquisa neste mês. 73% avaliam que Trump está errado ao impor as taxas aos produtos brasileiros, uma variação positiva de apenas 2 pontos em relação à pesquisa anterior. Para 49%, Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo nesse embate, contra 27% que dão razão a Bolsonaro e aos aliados, variação dentro da margem de erro. Já para 55% dos entrevistados, houve tentativa de golpe e 54% acreditam que Jair Bolsonaro teve participação no plano. No entanto, para 49%, a pena de 27 anos e 3 meses de prisão para o ex-presidente é exagerada, contra 35% que acham a sentença adequada e 12% que a consideram insuficiente. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 14 de setembro e ouviu 2.004 brasileiros em todas as regiões. A margem de erro geral do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Vera, o que com relação à popularidade, o que essa estagnação na melhora, né, do índice pode significar? Olha, Débora, eu acho que mostra uma coisa que a gente vem falando aqui, né? É que a melhora que houve se deveu menos ao governo do que a fatores alheios à vontade do Lula e da sua administração. Não foram fatos criados pelo governo, principalmente, que influenciaram na disposição mais favorável em relação ao presidente, mas uma comparação com alguns outros assuntos, como, por exemplo, a questão do tarifaço, que colocou o presidente, vamos assim dizer, do lado certo do embate, e o próprio noticiário a respeito da condenação de Jair Bolsonaro, do julgamento, de que sim, houve uma tentativa de golpe, que ele fragilizou a direita e fez a direita ficar nesse looping de defesa do Bolsonaro e até de defesa do tarifaço. Então fez com que a direita deixasse de fazer oposição ao governo e a tratar de temas que vinha tratando, como gasto público, etc., e ficasse num samba de uma nota só de vamos livrar o Bolsonaro. Então a gente está em meses muito ruins para a direita e nos quais o presidente encaixou um discurso, o discurso da soberania e, antes disso ainda, aquele discurso da justiça tributária. Mas o fato de que essa melhora parece ter chegado a um platô, a gente não sabe se é um teto, mas pelo menos a um platô, mostra que o governo precisa gerar fatos positivos para o público interno, que sejam derivados de ações do governo. E é por isso que o Lula deseja que a Câmara saia desse looping de pautas de interesse interno e comece finalmente a votar o projeto do imposto de renda, que isso vá à votação também no Senado e que, portanto, a isenção para quem ganha até R$5.000 valha já em 2026. E aí, com isso, eu sempre disse, a declaração é feita no ano seguinte, mas quem tem imposto retido na fonte
já vai sentir no próprio ano eleitoral uma melhora da sua situação, uma capacidade de gastar esse dinheiro em outras coisas. Também tem outros projetos aí que o governo ainda espera que rendam frutos em termos de popularidade do Lula. A própria MP da conta de luz é uma delas. A questão da Lei Felca, né, que protege crianças, embora não tenha sido uma iniciativa do governo, mas que foi sancionada essa semana, também é algo que o governo vai amplificar o discurso. Então, tentar criar outras agendas que não sejam só bater na tecla da soberania e da briga com os Estados Unidos, para que isso que parece ter chegado ali a um platô ainda tenha mais um repique de melhora na avaliação do presidente. Afinal das contas, quem saiu bem nessa pesquisa foi o ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Porque o Lula teve a recuperação estagnada, o Bolsonaro tem uma rejeição maior, mas os que são contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes agora são 52%, e os que são a favor caíram para 36%. Na última pesquisa era o contrário, 46% eram a favor e 43% contra o impeachment do ministro. Então, e veja que loucura, né? Não aconteceu grande coisa para que se invertessem as expectativas. E tudo bem, se inverteu dessa maneira, né? E digamos que as pessoas tenham acompanhado o julgamento, se convencido, portanto, das razões do ministro, né? Que é o que esse dado isoladamente parece demonstrar. Mas aí, quando você olha para o outro dado, que as pessoas acham que foi exagerada a pena para o ex-presidente, tem dados aí que não dialogam entre eles, que mostra que nem sempre a população parece estar entendendo de todo o que está acontecendo e se manifesta ali mais de uma maneira passional para lá ou para cá, a depender da época em que a pesquisa é feita. Você fica com mais um intervalo, a gente volta com Bruno Caraza na sequência para repercutir a taxa Selic e a taxa do FED também. E estamos de volta com o Viva Voz, já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista de todas as quartas-feiras. Boa noite para você, Bruno. Boa noite, Vera. Olá, Débora, Carol, todo mundo que está acompanhando. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Bruno, você é aquele que sempre traz as notícias do Copom, porque quarta-feira costuma ser o dia das decisões da diretoria do Banco Central e, pela segunda vez consecutiva, decidiu-se manter os 15% da Selic. O que o comunicado nos permite já entender dessa decisão? Pois é, Vera, o Banco Central fica segurando o comunicado, né? E a gente fica aqui atualizando a tela. Que Tô moral. dando susto aqui, mas saiu. Bom, a mensagem muito clara do Banco Central. Ele, 2 vezes, ele usou a expressão de que os juros vão ficar em 15% por período bastante prolongado, né? Ressaltando aí o bastante prolongado. Então, o Banco Central reafirmando uma postura que ele já vem adotando desde o final do ano passado, ainda na administração do Roberto Campos Neto e seguindo agora com o Gabriel Galípolo, de uma postura de intolerância com a inflação, de tomar as medidas necessárias, os remédios amargos para fazer a inflação convergir para o intervalo da meta que o próprio governo brasileiro colocou. Então, é uma mensagem clara. Ele reconhece alguns sinais de moderação na economia, né, de que a economia brasileira está esfriando. Ele reconhece que o mercado já está esperando uma inflação menor para 2025 e 2026. O mercado está estimando uma inflação de 4,8% nesse ano e 4,3% no final do ano que vem. Então, só no final do ano que vem que a inflação iria convergir para o centro da meta, para o intervalo da meta, mas está ainda acima do centro da meta, que é uma mensagem que o Gabriel Galípolo sempre tem reafirmado, né? O centro da meta é 3%. E nas simulações que o Banco Central faz,
em março de 2027, então bastante à frente, a inflação vai estar ainda em 3,4%. E é por isso que o Banco Central reconhece que ainda em decorrência de um ambiente totalmente incerto, né, porque tem Trump lá fora, tem a política fiscal aqui no Brasil, ele precisa manter uma postura dura e isso ele deu esse recado de forma bastante enfática nesse comunicado de hoje. Só, Bruno, que no ano que vem tem eleição. Aí a matemática acaba sendo outra, né? E com certeza vai haver uma pressão por parte do governo para baixar os juros. Como é que tem sido? Como é que você acha que o Galípolo vai lidar com isso? O que a gente pode esperar do comportamento dele? Pois é, vai ser o grande teste, né, Débora? Porque à medida que a gente fica mais próximo da inflação, é de todo interesse do governo da eleição, desculpa, é de todo interesse do governo que os juros abaixem e a gente entre no ano que vem num cenário da economia girando mais rápido, com o desemprego ainda baixo. Então, o governo conta com isso. Agora, do ponto de vista do Banco Central, a postura do Gabriel Galípolo até aqui tem sido muito firme e de muita independência. E à medida que ele reafirma esse compromisso de trazer a inflação para dentro da meta, de não ser tolerante com a inflação, ele está se blindando de uma mudança de rumos no ano que vem, porque quanto mais o Banco Central deixa claro que é importante, que ele está comprometido com o combate à inflação, mais custoso vai ser para o Banco Central e para o Gabriel Galípolo abandonarem essa política no ano que vem. Então, até agora, o Galípolo tem adotado uma política de muita independência, não só em relação ao governo, mas também com a classe política. A gente viu o evento recente do Banco Master, né? Então, até agora, o Gabriel Galípolo tem seguido à risca aí o que estabelece a lei de independência do Banco Central e tomando as decisões independentemente das pressões políticas. Mas vamos ver o decorrer aí do passar do tempo para ver se isso realmente se confirma. Agora, Bruno, lá nos Estados Unidos, o Fed reduziu os juros em 0,25 ponto percentual e se mostrou mais preocupado com a possibilidade de aumento do desemprego do que propriamente com os preços sendo pressionados pelas tarifas, né? É isso, Carol. É a famosa super quarta, né? As decisões casadas do Banco Central americano e do Banco Central aqui dentro do Brasil. O Fed tem uma diferença entre a missão do Banco Central lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a missão do Banco Central, está escrito na lei, é primordialmente combater a inflação. E ele leva em consideração os efeitos sobre o emprego, mas é num nível abaixo. No Banco Central americano, é o que eles chamam de objetivo duplo. Então, lá o objetivo do Banco Central é atuar para combater a inflação e para manter o desemprego baixo. E claramente, na decisão de hoje, o Banco Central americano fez a opção clara de combater o desemprego. Os dados de emprego nos Estados Unidos nos últimos meses, né, nas últimas semanas, estão mostrando que a economia americana está criando cada vez menos empregos, o que é um prenúncio de que a economia está andando mais devagar. E aí, nesse caso, o Banco Central americano resolveu deixar um pouco de lado aquela preocupação que tinha marcado a conduta dele até agora, que era a preocupação de que o tarifaço iria impactar os preços e disparar a inflação. Eles não estão vendo isso, inclusive na entrevista que o presidente do Banco Central americano deu logo após a decisão. Ele falou que a cadeia produtiva americana tem absorvido os efeitos do tarifaço e o aumento de preço ainda não está chegando no consumidor final. Então, dado esse contexto, o Banco Central americano resolveu reduzir os juros, preocupado com o desemprego, mas aí a gente também tem um contexto político. O Trump está fazendo pressão para que o Banco Central abaixe os juros, então não deixa de ser também uma sinalização do Banco Central americano ao abaixar um pouquinho a taxa de juros para dar um agrado para o Trump, para ver se o Trump também não diminui a pressão sobre eles. Então a gente
gente vê que essa questão de dependência do Banco Central, de decisões técnicas, comparado com as pressões políticas, não é só um problema aqui no Brasil. Acontece também com a maior economia do mundo, principalmente agora em tempos de Trump. Verdade. Obrigada, Bruno, pela sua análise. Sempre às quartas-feiras, Bruno Caraza com a gente. Até quarta que vem. Até mais, pessoal. Até, Bruno. Tchau, Bruno. Obrigada. E é isso, Débora e Carol. Eu tive em Brasília na semana passada essa preocupação com os juros, né? A Débora perguntou para ele sobre 26. Ela já está totalmente no horizonte, no Palácio, na equipe econômica. E essa ideia de que isso pode sim prejudicar o crescimento da economia e pode ser um fator decisivo na eleição do ano que vem. Gente, antes da gente encerrar, tem mais informação em Brasília porque o presidente Lula falou sobre o presidente americano Donald Trump durante um evento. Isa Staciarini, o que ele disse? Vamos a Isa? A gente está com um probleminha na conexão da Isa, estamos tentando refazer. Pronto. Oi, pessoal, Isa. vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Agora sim. Agora sim, vamos lá. O presidente Lula disse aqui durante a sanção do projeto de lei sobre a regulação, né, das Big Techs para crianças e adolescentes, que espera que o presidente Lula assistisse ao ato, porque no Brasil há uma demonstração de que não há veto a nenhuma empresa, seja da origem do país que ela for, que queira vir trabalhar no Brasil e produzir atentando à legislação brasileira. Que essas empresas podem ser americanas, chinesas, argentinas, vão ser sempre bem-vindas, mas que em contrapartida o Brasil vai exigir que todas elas cumprem o que prevê a legislação brasileira. Lula também frisou que sozinhas as Big Techs não vão se autorregular e classificou como um erro que já custou a vida de muitas crianças. Lula sancionou há pouco o projeto aprovado no Congresso que combate a chamada adultização de crianças e adolescentes. Ele frisou ser inegável a importância das redes, que é uma grande fonte de conhecimento, inclusive ajudam crianças em tarefas escolares, mas que elas não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news e para crimes como golpes financeiros, abuso sexual de crianças e adolescentes. E afirmou que o governo do Brasil está do lado do povo na vida real e na vida digital. É com você, Carol. Obrigada, Isa. E o Lula vai aos Estados Unidos, né, para participação na Assembleia Geral da ONU, e essa crise aí, a concessão de vistos. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E por falar em declarações do presidente Lula, ele concedeu uma entrevista exclusiva à BBC, que foi divulgada há pouco, e ele disse nessa entrevista que vetará a proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso o Congresso Nacional aprove um projeto de lei que está em discussão no parlamento e que, enfim, pode, se for a votação. Aí abre aspas. Se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria, fecha aspas, disse o presidente Lula numa entrevista que foi concedida hoje pela manhã no Palácio da Alvorada. Pois é, dando a entender aí que não vai deixar só nas mãos do Supremo, caso a anistia a Bolsonaro seja aprovada. É mais difícil que seja aprovada uma anistia total e endereçada ao ex-presidente Bolsonaro dessa maneira, mas a declaração do presidente é importante, é inédita, ele nunca tinha falado nesses termos e coloca as coisas num novo patamar, bem no momento em que a Câmara está debruçada sobre esse assunto. Com certeza vai ter uma ampla repercussão e vai acirrar os ânimos, sim, porque é a primeira vez que o presidente se manifesta claramente a esse respeito e principalmente se manifesta depois do julgamento do Bolsonaro. Ele não tinha falado nada ainda sobre a condenação em si. Então, agora ele não só trata do assunto, mas já dizendo que vetaria uma anistia que o PL está brigando. Então, vai colocar fogo no parquinho, com certeza. É isso, meninas. Então, amanhã tem mais Viva Voz. Beijo, Vera. Até. Tchau, gente. Um ótimo jornal para vocês. Até amanhã.